Então, olá, pessoal. Vamos continuar nessa aula número 4, a questão dos twisted photons. Bom, essencialmente o que a gente fez na aula número 3 foi explorar a equação de Helmholtz e, no caso, escalar. Em coordenadas cartesianas, você tinha ondas planas como solução e em coordenadas cilíndricas apareciam aquelas soluções de ondas cilíndricas, dependendo da função de Bessel. E o que a gente também mostrou foi que você conseguia decompor ondas planas em termos de ondas cilíndricas e vice-versa. A gente fez as demonstrações desses dois resultados. Em seguida, a gente trabalhou um pouco a questão do conteúdo de spin para começar a resolver o caso vetorial. Para isso, foi necessário introduzir o conceito de vetor de polarização, que ele carrega dois labels, o label do momento e o label desse lambda aqui que a gente chamou de helicidade. Essa aqui era a expressão mais geral em coordenadas cilíndricas. E o que você tinha é que esse vetor de polarização satisfazia uma série de propriedades que a gente discutiu e demonstrou na aula passada. Agora a gente precisa, antes de definir a questão do twisted photons, do potencial vetor associado a um twisted photons, é conveniente a gente trabalhar um pouquinho mais essas propriedades do vetor de polarização, além daquelas que a gente discutiu anteriormente. A primeira é essa decomposição aqui. A gente pode decompor o vetor polarização com uma soma de três termos, onde esse ms vai de 0, 1 e menos 1. Aparece esse c com o label ms, a exponencial dependendo do ângulo φ azimutal, e um vetor que eu chamei de eta, com o label ms. Esse eta, quando for mais ou menos 1, tem essa definição aqui, você mais menos, aqui troca o sinal, e aqui é mais ou menos i. E o eta de 0 é todas as componentes nula, exceto a última, que é 1. Na literatura, a gente tem que, por convenção, a gente coloca-se que o eta mais corresponde a uma onda plana circularmente polarizada e o menos circularmente polarizada para a esquerda, ou seja, mais para a direita e menos para a esquerda. A vantagem de você escrever essa decomposição aqui é que toda dependência no ângulo azimutal, ela aparece na exponencial. É uma das vantagens. Tem outras vantagens também que eu vou discutir daqui a pouco. E faltou a gente definir esses Cs de ms. A definição é o seguinte: o C0 é a helicidade sobre raiz de 2 vezes o seno de θ. E o C mais ou menos 1 é meio, 1 mais ou menos a helicidade vezes o cosseno de θ. Lembrando que o cosseno de θ é dado por essa expressão aqui, o arco tangente do momento perpendicular ou transverso, dividido pelo momento longitudinal, o K de Z. E uma outra propriedade é que essa base, ela satisfaz algumas relações. A primeira é que ela é uma base ortonormal, como a gente pode ver aqui, se você efetuar o produto escalar de eta com ms conjugado complexo, com o eta de ms', isso aqui é uma delta de Kronecker, ms e ms'. E a outra propriedade é que ela é uma base de autovetores do operador de spin SZ. Você tem aqui, né, o operador SZ atuando no vetor eta de ms, vai dar um alto valor, que é o próprio ms, vezes o vetor. Essa primeira é simples, basta substituir, você calcular os casos aqui envolvendo esses três vetores. Você vai ver que esse 1 sobre raiz de 2 é justamente para garantir a unidade no delta de Kronecker. E
Essa segunda aqui eu também fiz rapidamente a demonstração. É só lembrar que o operador de spin tem essa cara aqui, essa matriz 3×3 que eu já tinha definido na aula passada, e atuar ele no vetor mais menos. Fazendo as contas aqui, você pode colocar em evidência o mais e o menos, e aqui aparece justamente o vetor eta mais menos. Portanto, o SZ atuando no eta mais menos é mais menos o próprio vetor. Ou seja, esse mais menos é justamente o ms igual a 1 e o ms menos 1. Analogamente, você pega o S de Z atuando no eta 0 e ele vai dar 0, que corresponde ao ms igual a 0. Ou seja, satisfaz essa condição aqui. Os vetores eta formam uma base de autovetores do operador S de Z. Bom, passemos agora à demonstração daquela decomposição. Eu coloquei a resposta, mas é bom a gente demonstrá-la. Ou seja, o que eu quero fazer é, partindo dessa definição aqui, dessa soma, e analisando cada termo separadamente, ou seja, eu vou analisar o ms igual a 0, ms igual a 1, ms igual a menos 1, vou somar os três termos, e com tudo isso a gente precisa recuperar essa expressão aqui. Vamos efetuar esse estudo. Então, o primeiro termo é com ms igual a 0. Fica só o C0 e o eta 0. O C0, lembrando por definição, é a helicidade sobre raiz quadrada de 2, seno de θ. E o eta 0 é 1 na última componente. Aqui eu só coloquei um sinal de menos aqui e aqui, justamente porque o vetor de polarização ele tinha esse fator de normalização, menos helicidade sobre raiz de 2. E esse aqui é o único vetor que tem a última componente não nula, que é justamente o menos o seno de θ. Então, já estou recuperando aqui em partes o vetor de polarização. Os outros dois casos é quando o ms é igual a mais 1 e menos 1. Vamos fazer primeiro ms igual a 1. Então, eu tenho o c mais 1, aqui fica a exponencial com o sinal negativo, menos i, do ângulo azimutal φ de k, e o eta de mais 1. Colocando a definição do c mais 1, é meio, 1 aqui é mais, helicidade de cosseno de θ. Exponencial repetir, o vetor também repetir. Nessa segunda passagem, a gente pega essa exponencial e coloca ela em termos do cosseno e seno, ou seja, cosseno de φk menos i, seno de φk, vezes o vetor eta de mais 1. Fazemos a distributiva, que eu tenho o fator 1, então ficaria cosseno menos i seno, como eu coloquei nessa parte aqui. E aqui esse com esse dá lambda cosseno θ cosseno φ, e menos i lambda cosseno e seno φ. Feita a distributiva, só preciso substituir quem é o eta de mais 1. E se a gente voltar na definição, a gente tem que o eta de mais 1, você tem um sinal de menos aqui, ficaria menos 1 sobre raiz de 2, 1 mais i e o outro 0. Então, lembra menos 1 sobre raiz de 2, que apareceu aqui. Já tinha um fator meio aqui. Então, fica esse fator meio, esse menos 1 sobre raiz de 2. E a estratégia, o primeiro termo, você repete o que está aqui. Então, seria cosseno menos i seno, aqui. Lambda cosseno, cosseno θ cosseno φ, ok. Menos i lambda cosseno seno, aqui. E o segundo é você pegar essa primeira linha e multiplicá-la por i. Então, fica i cosseno, menos i com i dá mais, então mais seno, mais i lambda cosseno θ cosseno φ, mais lambda cosseno θ seno φ. E o último termo é zero, porque essa já era a componente nula, né? O único vetor que tem a última componente não nula é o eta zero. Essa é a expressão para o segundo termo. O terceiro termo, a gente repete a mesma ideia, que é, no caso agora, ms igual a menos 1.
Você tem o C de menos 1, exponencial de IφK e o eta de menos 1. Substituindo quem é o C de menos 1, é o meio 1, agora aparece um sinal de menos, lambda, cosseno θ. Repetir os outros dois termos. Novamente, pega a exponencial e decompõe ela em termos de cosseno e seno. Fica cosseno φ mais e seno φ. Fazemos a distributiva. Aqui tem 1, repete o primeiro termo, cosseno mais e seno. Esse com esse dá menos lambda cosseno θ cosseno φ. E o outro dá menos i lambda, esse com esse, cosseno θ seno φ. Por último, substituímos quem é o eta menos 1. Voltamos aqui, o eta menos 1, ele é dado por o sinal de menos, o segundo, então aqui fica mais 1 sobre raiz de 2, 1, agora tem um menos i aqui. Então vamos lá. Então, lembrando do fator meio, então aparece o fator meio, agora é 1 sobre raiz de 2. E eu repito esse termo, cosseno mais i seno, menos lambda cosseno cosseno, menos i lambda cosseno seno. E o outro agora tem que multiplicar por menos i, então fica menos i cosseno, aqui mais seno, mais i lambda cosseno cosseno, e o outro é menos i ao quadrado dá menos, então fica menos lambda cosseno θ seno φ, e a última componente zero. E o que você faz agora é somar os três termos para ter o vetor de polarização. Você pode observar nesses dois casos que vai ter alguns cancelamentos, por exemplo, nesse termo tem esse sinal de menos, então aqui teria um fator de menos cosseno. E aqui teria um fator de mais cosseno, então vai se cancelar esse termo aqui, esse sinal de menos com esse menos dá mais, então seria um i seno. E aqui você tem i seno, então esse termo vai se somar, como a gente está vendo aqui. Ou seja, somando os três termos e fazendo os cancelamentos, e também alguns vão se somar, você obtém que o vetor de polarização assume essa expressão aqui. Note que tem vários fator 2, 2, 2, 2 e 2 e 2. Você pode cancelar com esse fator meio e também colocar em evidência a helicidade. Eu fiz essa passagem aqui, cancelei o fator meio e coloquei em evidência a helicidade. Então, esse termo, lambda cosseno cosseno, é justamente esse. Quando eu pego esse lambda, jogo para cá, lambda cosseno cosseno. Esse termo é esse daqui. Lembrando que o lambda quadrado é igual a 1, então quando eu multiplico esse lambda com esse, dá menos i seno. Menos i seno. Exatamente esse termo quando eu cancelo com o fator meio. E analogamente para as outras linhas, eu tenho cosseno seno, que é esse daqui, e um i lambda cosseno φ. Ok. E o último termo, menos seno de θ. E se você observar, comparar essa expressão que eu estou colocando aqui, ela é justamente a primeira definição que eu dei para o vetor de polarização. Portanto, a gente acaba de mostrar que, de fato, essa decomposição está correta, né? Que essa decomposição aqui do vetor de polarização reproduz exatamente esse termo aqui. Agora, a gente precisa começar a explicar um pouquinho mais por que decompor desta maneira. Bom, como eu disse, um dos primeiros resultados interessantes é que você coloca a dependência no ângulo azimutal de uma maneira muito simples. O ângulo azimutal só aparece na exponencial aqui. Segundo, esses vetores eta formam uma base ortonormal e de autovetores do operador SZ. Esse é outro resultado interessante. Vamos explorar isso daí para mostrar o seguinte resultado. É o último também dessa primeira parte da aula 4. Esse resultado aqui. Você tem que, se você pegar o momento angular total, a componente z desse momento angular total, e atuar no vetor de polarização, isso é igual a zero.
Ou seja, só o vetor de polarização ele não é responsável por carregar nenhum tipo de... não carrega momento angular total. Você precisa de outras estruturas que a gente vai ter que introduzir mais para frente para ter uma projeção não nula do momento angular total. Esse momento angular total, a componente z dele, é o momento angular orbital, que eu chamo de L de z, e a componente de spin S de z. Vamos demonstrar isso utilizando aquela base que a gente definiu, aquela decomposição, na verdade. Bom, lembrando, o momento angular L de z, em coordenadas cartesianas, assume essa expressão aqui, menos i, x, derivada em relação a y, menos y, derivada em relação a x. E se você pega essa expressão e faz a mudança agora para coordenadas cilíndricas, você obtém que o L de z é menos i a derivada em relação ao ângulo azimutal. Só uma observação, aqui a gente está atuando no momento angular total no vetor de polarização. Então, eu não estou me referindo às coordenadas de posição, mas sim ao vetor de onda k. Então, ao invés de ser o φ aqui, deverá ser um φ de k. Ou seja, o ângulo do φ mais em relação para o vetor k, né? A gente já mostrou que você trabalha com duas coordenadas cilíndricas, uma relacionada ao vetor posição e a outra relacionada ao vetor de onda. Aqui a gente está se referindo ao vetor de onda. E também o resultado, que se você aplicar o S de Z no vetor eta de ms, vai me dar um m de s vezes o próprio vetor eta. Vamos então calcular a expressão, ou seja, pegar a componente z do momento angular total e atuar no vetor de polarização. Isso aqui é o L de z mais S de z atuando naquela decomposição que nós demonstramos pouco tempo atrás. Bom, primeiro, esse L de z ele é derivado em relação a φ, mas o único termo que depende de φ é a exponencial. Esses c's, eles dependem apenas de θ. Por outro lado, esse S de z é um operador matricial. Assim, ele passa direto atuando apenas nos vetores. Ou seja, é o que eu estou fazendo aqui. O L de z atuando na exponencial. E é simples o cálculo, porque você tem menos i, a derivada vai cair um menos ims, então fica menos ms vezes a exponencial. E o segundo termo é o sz atuando no vetor eta, que a gente já sabe, por construção é o m de s, n de ms. Ou seja, um termo produz menos ms e o outro produz mais ms. Juntando os dois termos, você tem que, de fato, eles se cancelam. No somatório, todos vão se cancelar. E o resultado que você tem é que se eu pegar a projeção z do momento angular total, atuado no vetor de polarização, isso aqui é igual a zero. Uma conta bem simples quando você utiliza essa decomposição aqui. Na próxima parte, a gente vai discutir que tipo de estrutura eu tenho que introduzir para que eu tenha uma projeção diferente de zero. Aqui é trivial, é zero. Então, a gente precisa de mais um elemento para colocar, e é justamente esse elemento que vai ser fundamental para a gente definir o conceito de Twisted Photons. Mas, por enquanto, era isso que eu gostaria de mostrar nessa aula, nessa parte número 1, e a gente retoma na próxima parte. Isso aí, pessoal. Então, até mais.